H.P. Lovecraft ficou famoso pelas suas criaturas que são extremamente poderosas e assustadoras. Tão assustadoras que só de alguém olhar para elas poderia ficar louco. E aqui estão 10 delas. E o Cthulhu, que deve ser o mais famoso aqui da lista, não é nem de perto o mais poderoso. Galera, eu tô aqui mais uma vez para falar para vocês sobre a Epic Loot Shop, a loja que é parceira do canal. Caso você não conheça ainda, ela é uma empresa que fabrica e vende itens com o tema de mitologia nórdica e temas vikings. E eles entregam para o mundo todo. Eles têm itens sobre o Thor, o Odin, o Fenrir, a Jormungandr, o Húrin, o Munin e muitas outras coisas. E caso você compre algum item deles, você não precisa se preocupar nesse item acabar quebrando muito cedo, até porque os materiais são de extrema qualidade. Pode acabar durando uma vida inteira. Caso você tenha se interessado, acesse o link que está aqui na descrição e use o cupom M, porque além de você ganhar alguns descontos, você ainda vai ajudar o canal. Esse primeiro monstro tem a inspiração no nome e também na aparência em um deus antigo do povo de Canaã, que também são chamados de filisteus. O Dagon faz parte da raça dos profundos, que são seres anfíbios com forma humanoide que ficam pelos oceanos da Terra. Apesar da sua história principal, que inclusive recebe o seu próprio nome, ser meio curta, ele é citado em outros contos. Ele também pode ser chamado de Pai Dagon. Sendo assim, ele seria meio que o consorte de outro monstro, a Mãe Hidra. Ele é adorado pela ordem esotérica de Dagon, que fica em uma cidade à beira-mar chamada de Innsmouth. Apesar de Cthulhu ser o mais famoso dos monstros de Lovecraft, ele não foi nem sequer o primeiro. Uma década antes dele, surgiu o Dagon. E muito provavelmente ele também tem a aparência menos estranha desses monstros, mas ainda assim é muito assustadora. Ele é gigantesco, a sua cabeça é horrenda e o seu corpo é coberto de escamas. Lovecraft tirou a ideia de criação de um sonho que ele teve, onde ele estava em um lugar todo enlameado e estava afundando. Yog-Sothoth é um dos deuses exteriores, e a sua aparência costuma mudar bastante de acordo com o conto. Mas a que mais aparece é ele sendo um ser com vários orbes brilhantes pelo corpo, com vários olhos e vários tentáculos. Apesar de não ser dito diretamente, Yog-Sothoth passa a impressão de ser onisciente. Como ele está preso fora do universo, ele pode ver todo o espaço-tempo de uma só vez, mostrando que não há segredos que podem ser escondidos de Yog-Sothoth. Ele vê o passado, o presente e o futuro. A primeira aparição de Yog-Sothoth acontece no conto chamado O Caso de Charles Dexter Ward. Ele é o progenitor tanto de Hastur quanto de Cthulhu, dois dos mais poderosos dos grandes antigos. No conto O Terror de Dunwich, o Yog-Sothoth acaba engravidando uma mortal, que se chama Lavinia Wattley, e com ela ele tem 2 filhos, um que é um humanoide, que se chama Wilbur, e um outro que não se sabe o nome, só que ele é mais monstruoso. O Cthulhu, como eu disse anteriormente, é filho de Yog-Sothoth, e o seu meio-irmão e também rival opositor é o Hastur, o Rei de Amarelo. Ele, assim como vários outros aqui na lista, tem uma característica que me lembrou um pouco os deuses hindus. Se você já estudou um pouco sobre essa mitologia, você sabe que os deuses de lá têm os avatares, né? E aqui o Hastur também tem. Ele pode aparecer de várias formas. Uma delas é uma figura monstruosa que parece murcha. Ela pode voar, é cheia de tentáculos que acabam com garras que são feitas para perfurar crânios. Ele tem vários nomes, mas a maioria é impossível de ser pronunciado. Ele pode ser chamado também de outra maneira, como por exemplo, o Indestrutível, a Coisa no Lago, aquele que não deve ser nomeado e vários outros. Mas o codinome mais conhecido dele é o Rei de Amarelo, que faz referência à decadência e à doença. Sendo um dos grandes antigos, o Hastur hoje em dia está preso em uma estrela negra, próximo ao sistema de Aldebaran, na constelação de Touro. O nome Hastur apareceu pela primeira vez no conto de Aita, o Pastor, e foi criado por Robert Chambers em parceria com Lovecraft. Já em contos do próprio Lovecraft, ele foi mencionado em Sussurros na Escuridão.
A névoa sem nome faz parte dos deuses exteriores. Ela é a criadora, ou o criador, de Yog-Sothoth. Ela é mais antiga que tudo, menos que o próprio criador e que a própria escuridão, assim como Nyarlathotep. E eu não vou falar o nome do criador por enquanto, tá? Só quando chegar na vez dele. Os poderes da névoa são a onipresença, a manipulação da realidade, a manipulação do espaço-tempo, a imortalidade e a incorporeidade. E agora a vez dele, o Cthulhu, que é o mais famoso de todos. E lembrando que a maneira que eu estou falando o nome das criaturas aqui não é exatamente a mais correta, até porque a maioria delas é impronunciável para os humanos, beleza? O Cthulhu é um dos mais poderosos dos grandes antigos, uma raça de seres que está abaixo apenas dos deuses exteriores. Hoje em dia ele permanece adormecido em uma cidade que está fundada no Pacífico, a chamada R'lyeh. A sua primeira aparição foi no famoso O Chamado do Cthulhu, que é um conto que, caso você não conheça ou queira relembrar, eu narrei ele inteiro em um vídeo aqui do canal, eu vou deixar no card e também na descrição. O Cthulhu é um ser gigantesco, humanoide, com cara de polvo e asas que parecem ser de dragão. Ele é um tipo de sacerdote que é extremamente poderoso, ele consegue manter contato telepático mesmo adormecido. O culto a Cthulhu é espalhado por todo o globo terrestre. Eles esperam pelo dia que os astros vão se alinhar e o Cthulhu vai acordar. Quando isso acontecer, o mundo será apenas caos. Shub-Niggurath, também chamado de a Cabra Negra da Floresta, com 1000 crias, é um dos deuses exteriores. A sua primeira aparição foi na história de revisão de Lovecraft, do Último Teste. Ela nunca é descrita nos trabalhos de Lovecraft, mas é sempre mencionada como sendo convocada ou chamada para encantamentos. Mas graças a outros autores, a gente pode ter uma ideia. Nesses outros contos, ela tem um formato de uma nuvem, e vários tentáculos negros ficam saindo do seu corpo. E conforme ela anda, ela vai derrubando o lodo e também vai cuspindo algumas criaturas. E ela mesma acaba comendo essas criaturas logo em seguida. Isso se elas não conseguem escapar, né? E as pernas dessa criatura parecem ser de cabras, só que são mais curvadas. Xatogoa não foi criado pelo Lovecraft, mas sim pelo Clark Ashton Smith. Sua primeira aparição, inclusive, foi no conto de Smith, Os Satã Prazeiros. Já de acordo com Lovecraft, ele é um dos grandes antigos e aparece em Sussurros na Escuridão. Ele é descrito como sendo um tipo de sapo que é barrigudo e atarracado e coberto de pelos, como se fosse um morcego. Migos são uma raça de aliens do planeta Yuggoth. Os Migos são descritos como sendo seres com asas, grandes garras e uma cabeça coberta por antenas. São uma raça cientificamente e tecnologicamente avançados. Têm conhecimentos cirúrgicos, especialmente sobre neurociência. O corpo deles parece com o de crustáceos, porém a matéria que forma o corpo é encontrada somente fora da Terra. E as asas deles não têm função na Terra, já que são feitas para que eles possam voar pelo espaço. Eles podem sequestrar humanos, levar para o planeta deles, tirar o seu cérebro e colocar num tipo de cápsula. E lá eles podem se comunicar mesmo sem corpo. Os Migo, dependendo do conto, eles têm relações diferentes com os monstros. Em contos mais recentes, eles estão em guerra com os deuses antigos, mas em outros contos eles veneram, por exemplo, o Yog-Sothoth, Nyarlathotep e principalmente o Hastur. Nyarlathotep, também chamado de Caos Rastejante, é um dos deuses exteriores, é um dos filhos do Criador e o mais poderoso deles. Apareceu pela primeira vez em um poema em prosa que tinha o seu próprio nome, mas é referenciado muitas outras vezes em muitos contos. Diferente dos outros deuses que estão presos no cosmo e dos grandes antigos que estão hibernando, Nyarlathotep entra frequentemente em contato com os humanos, inclusive fala na língua deles. Ele tem milhares de avatares, ele pode ter a forma que quiser, pode ser um monstro gigantesco com uma língua no lugar da cabeça, ou até mesmo um faraó do Egito. A presença desse ser maligno na Terra gerou vários mitos que conhecemos. Ele foi o Ahriman para os persas, o diabo para os cristãos, o Thoth e o Sete para os egípcios, Tezcatlipoca para os astecas e muitos outros.
Ele tem a função de ser o mensageiro do Criador. E apesar de ter muitos cultos na Terra para ele, ele já destruiu vários, após eles perderem a utilidade. Azathoth, também chamado de o Caos Nuclear, Sultão Demoníaco ou Escuridão Profunda, é o Criador. Não há uma descrição definitiva para Azathoth, porque todos veem ele de maneira diferente, ele sempre está mudando. Mas de acordo com alguns, ele é um buraco negro gigantesco e massivo que fica no centro da galáxia. Chamar Azathoth de Deus exterior é muito pouco, ele está acima de tudo e de todos. Em um certo momento, o seu caos irá consumir tudo. Ele fica em seu trono enquanto os deuses exteriores ficam rodando em sua volta. Mas eles tomam cuidado para não chegar muito perto, porque se forem relados por Azathoth, seria a mesma coisa que ser erradicado de tudo que existe. Azathoth raramente sai de seu trono, exceto quando é invocado em rituais muito complexos. Bem galera, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar aí embaixo, deixando o like ou dislike, se inscreverem no canal e deixarem nos comentários algum assunto para um próximo vídeo, beleza? Valeu, falou, tchau!